Muitas empresas acreditam que o lançamento do 5S é suficiente para a consolidação dos 3 primeiros S's. Esta postura provoca certa acomodação na prática do 5S, trazendo como consequência um retorno à antiga situação ao longo do tempo. As atividades de preparação para o dia do lançamento do 5S realmente promovem uma melhoria assustadora no ambiente de trabalho. Muito material é descartado, os ambientes ficam mais limpos e até pintados. Porém, as pessoas que promovem o 5S têm de entender que essas atividades são realizadas à base do entusiasmo. O tempo de prática dos 3 primeiros S's, do dia de treinamento até o dia do lançamento do 5S, não é suficiente para que as pessoas internalizem os bons hábitos. Com a prática do 5S, não se deseja apenas mudar o ambiente de trabalho nem o comportamento das pessoas. Pretende-se mudar as atitudes e até mesmo os seus valores. E isso só é possível com a frequência muito grande de um novo comportamento. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês apresenta o comportamento do desenvolvimento do 5S em empresas que não têm um plano efetivo de implantação, limitando-se a mobilizar os seus colaboradores para o descarte, a ordem e a limpeza, acreditando que o dia do lançamento é suficiente para formar uma nova cultura. Esse novo gráfico apresenta o comportamento do desenvolvimento do 5S nas empresas que não têm auditoria como ferramenta de retroalimentação, utilizando os resultados apenas para efeito de divulgação e premiação em finais de ano. Às vezes também preocupados em promover uma competição interna. Na prática, esses gráficos demonstram o seguinte: algumas empresas cometem o erro de implantar o 5S de forma radical, suportada por uma forte estrutura promocional, muito oba-oba. Não entendem que há um período de incubação necessário para que as atividades iniciais do 5S penetrem nas pessoas, fazendo parte de seus hábitos. Geralmente, a instalação, que melhora rápido, piora rápido também. Por isso, quanto mais sólida for a execução das 3 primeiras atividades, melhor será o processo de implantação. Observa-se qual é, no dia do lançamento do 5S, o momento de maior motivação. Isto é explicável mesmo em empresas que cuidam para manter o 5S em pleno funcionamento. Dificilmente haverá uma sinergia tão forte para o 5S do que aquela que você encontra naquele dia. Porém, a falta de planejamento para a condução do 5S após esse dia é fator responsável por esse problema. O descarte só é iniciado no dia da grande limpeza. Após a grande limpeza, as instalações tendem a voltar à antiga situação. Há um momento que a liderança da empresa e ou o gestor do 5S percebem o problema e voltam a promover o 5S na grande maioria, fazendo novamente uma grande limpeza. Após a segunda grande limpeza, há uma pequena melhoria, mas não há uma sustentação, e o nível retorna gradativamente ao anterior, com algumas melhorias eventuais. Onde já havia um padrão elevado antes do programa 5S, mesmo com implantação deficiente, há uma melhora, pois as pessoas já tinham um padrão comportamental elevado. Já os 2 gráficos que eu estou mostrando agora representam o comportamento do 5S em empresas bem-sucedidas na sua implantação. Olhe este primeiro gráfico. E agora este segundo. Bem, vendo esses gráficos, poderíamos tirar as seguintes conclusões. Até o lançamento do 5S, o comportamento das empresas que têm sucesso em relação às que fracassam é idêntico. Isso significa que não é possível se prever o sucesso ou fracasso do 5S apenas pelo sucesso das etapas de estruturação, treinamento, descarte e lançamento. O descarte de materiais iniciou-se paralelamente ao treinamento, intensificando-se junto com a limpeza no dia do lançamento do 5S. Após a grande limpeza, há uma tendência de queda do padrão alcançado, principalmente porque o processo de descarte que continua após esse dia provoca uma certa desorganização, devido à necessidade de demonstrar que as instalações ainda estão bem organizadas no final do dia da grande limpeza, e muita gente esconde o que é posteriormente descartado. Um fenômeno que também ocorre em empresas que implementam o 5S de maneira bem estruturada é o aumento do rigor nas avaliações, resultado natural da maior visão crítica que as pessoas passam a ter com a prática do 5S. É comum se observar que, apesar de algumas instalações terem melhorado durante um período, o resultado da auditoria não está diretamente proporcional ao avanço físico. Esse fato deve ser encarado como natural, tomando-se apenas o cuidado de não haver desestímulo por parte das equipes de trabalho. Uma implementação sólida do 5S garante a melhoria contínua, fruto do processo de avaliação e promoção.
E este último gráfico apresenta o nível de esforço de uma equipe de trabalho de acordo com o nível de 5S que sua instalação se encontra. O estágio embrionário é quando a área se encontra em um padrão inferior a 50%. Nesta fase, os problemas são puramente de ordem cultural, o qual, para melhorá-lo, é necessário apenas uma indução coletiva, ou seja, um forte elemento de marketing que provoca um movimento coletivo, à base mais do entusiasmo do que da consciência das pessoas. O estágio convencional está entre um padrão de 50% e 70%. Neste intervalo, há necessidade de se resolver problemas básicos de conservação e de se tomar providência quanto à ordenação e limpeza do setor a partir de uma consciência individual, ou seja, nesta fase muitas melhorias são feitas a partir de uma mudança de comportamento individual. O estágio de consolidação está entre 71% e 90%. É nessa fase que a prática do 5S tende a se consolidar, pois já não se consegue avançar dentro do próprio intervalo se não houver a manutenção de auditorias de elementos promocionais e o ataque a problemas mais crônicos, ou seja, aqueles que não se consegue resolver enquanto não se eliminar sua causa raiz. O estágio de excelência está acima de 90%. Não se deve considerar a excelência como sinônimo de perfeição. Para se chegar a esse estágio, há necessidade de uma consciência coletiva, pois a falta de comprometimento de alguma pessoa poderá fazer o padrão cair. Para se chegar nesse estágio, é imprescindível a busca de referência em outras empresas, unidades e até mesmo literaturas. É bom lembrar que deve haver introdução contínua de elementos promocionais para evitar que as pessoas se acomodem e com muita facilidade saiam deste intervalo.